comparecendo em peso, mas não muita gente. E a torcida do Bahia respirando aliviado com esse empate aí fora de casa. Em 30 segundos tem um apito final só para você. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Meus amigos do Brasil, boa noite, bom dia, boa tarde. Você está no apito final da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, APADV, KDV, RWRMS, também da Edipira Esportiva do Futebol Interior. Não deu para o Galo, não deu para o Bahia, empate por 1-1. O César Augusto aqui, mandando um salve no nosso chat, grande César Augusto. É hora de análise, opinião e entrevista. É o apito final da Rádio Futebol na Canela, com análise da partida. Estou ao lado dos melhores cronistas esportivos do Brasil. Douglas Clayton comentou o jogo. Já já nós vamos ouvir os personagens. Douglas, 1-1, bola na trave para um lado, bola na trave para o outro. Foi justo esse empate? Tudo bem, Douglas? Bem-vindo ao apito. Para mim, justo. O Atlético jogou melhor no primeiro tempo. O Bahia jogou melhor no segundo tempo. Melhor para o Bahia, Everson, que leva o resultado. Vamos ouvi-lo. Everson falando. Desse retorno do Galo ao Campeonato Brasileiro e ao restante da temporada. Sim, foi um jogo equilibrado, jogo difícil. Pegamos a equipe qualificada. Primeiro jogo na volta depois de 30 dias, quase 30 dias trabalhados. Saímos na frente, felizmente tomamos um gol ali numa segunda bola de tiro de meta, onde acabou terminando com um empate, mas seguimos caminhando, pontuamos. Infelizmente não era o que a gente queria, mas ressaltar que a equipe teve entrega até o final do jogo, tentou buscar a vitória, mas infelizmente faltou detalhe para que a gente pudesse ser vitorioso. Obrigado. Aí o Everson junto com o canal Premier, a gente ouvindo o Everson na saída de campo por aqui, já algum personagem do Bahia para a gente poder ouvir também. Desculpa, Douglas, pode falar aí, qualquer coisa eu te interrompo novamente. Agora, Ademir, justo. Vamos ouvir, antes de você, Douglas, Ademir. O Bahia não consegue completar o primeiro turno dentro do G4 do Campeonato Brasileiro, mas o que tirar de ensinamento dessa partida para o jogo contra o Corinthians na Fonte Nova? Cara, como você falou, né, dois tempos distintos, né, a gente suportou bem a pressão deles ali e acabamos tomando um gol, uma bola que voltou de um escanteio. Foi um detalhe, né, a gente estava bem no jogo, acabamos tomando um gol, mas voltamos no segundo tempo com calma, com tranquilidade, colocamos a bola no chão, conseguimos jogar. Sim, o objetivo era os 3 pontos, mas o empate também não tá ruim, não. Agora é descansar e focar no próximo jogo em casa para buscar um grande resultado lá e continuar subindo na tabela. Muito obrigado. Aí, junto com o canal Premier, ouvindo o Ademir, o homem do gol. Douglas Clayton, ouvimos o Everson, ouvimos o Ademir. Você dizia que acha que o resultado foi justo. Concorda com o empate, então, Douglas? Concordo. Pior pro Atlético, melhor pro Bahia. Muito bem, nós estamos aqui no aguardo, já os personagens, os dois treinadores vão falar, nós vamos analisar, obviamente, esse empate por 1-1. Quem narrou o jogo foi ele. Tudo bem, Rafa? Boa noite. Foi justo o empate para você também? Opa, boa noite, TLF, boa noite, Douglas e amigos da Rádio Futebol na Canela, também com as nossas afiliadas aí retransmitindo esse jogo. E foi justo esse resultado, justo esse empate na Arena MRV. O Atlético teve grandes oportunidades e também o Bahia teve grandes oportunidades no primeiro tempo, inclusive, né? Até por uma preocupação também no segundo tempo, de que o Bahia teve grandes oportunidades no iniciozinho da segunda etapa, o Atlético não se encontrava. No primeiro tempo teve um equilíbrio, né, das equipes, mas com o Bahia tendo o domínio nos primeiros minutos do segundo tempo, aí o técnico precisava mexer, né, para conseguir mantê-lo na equipe do jogo, tendo na partida o Atlético,
mas o Bahia hoje tendo a forma de jogar, isso acabou acontecendo, e tendo aí o Bahia tendo mais finalizações no jogo, né, tendo essas estatísticas aí do jogo, 21-16 para o Bahia, os 4 chutes no gol iguais, né, para o Bahia e do Atlético, mas também, né, que teve mais oportunidades, né, mais oportunidades do jogo a equipe do Bahia, e o Atlético tentando mudar a forma de jogar no segundo tempo, que até um pouquinho de preocupação com o Bernard, né, que estava jogando bem no jogo, né, tentando procurar mais o jogo, e entrou o Renier, né, para buscar os cabeceios, né, para conseguir o gol que garantiria a vitória, mas só que o Bahia estava, digamos assim, organizado no setor defensivo, né, setor defensivo para segurar o resultado de empate, né, com um empate que não era preterido pelo Bahia, mas com o saborzinho de vitória, né, um bom resultado para o Bahia e para o Atlético, um resultado amargo, né, pelo jogo que fez e também pelo campeonato que está fazendo o Atlético no campeonato nacional. O empate foi justo, né, LF? Douglas, você me chamou para falar. É só para que o pessoal tô ouvindo aqui a crônica mineira. O América no confronto direto nem assim se salva, né? Situação complicada do Coelho do América, dificilmente, é triste dizer, mas provavelmente o América vai figurar na Série C de 2027, Thiago. Muito bem. Vamos passar os jogos da rodada. Acabou, tá? Série B. Avaí 2, América Mineiro 1, de virada em 2 minutos. Incrível isso. O América tomou a virada do Avaí. Novo Horizontino 0, Criciúma 1. Começou agora lá no Oba. Vila Nova 0, Fortaleza 0. Copa Sul-Americana acabou. Nacional 0, Tigre 3. Estou acompanhando aqui. Jogo da Rádio Futebol na Canela 2. A Universidade Central está empatando com o Santos 0-0, 7 minutos do primeiro tempo. Meu caro Douglas Clayton, eu achei o jogo bem igual. Você falou no momento do segundo tempo que o Rogério deve ter dado esporro. Eu acho que deve ter dado esporro pelo gol que tomou, porque o Bahia não jogava mal. O Bahia começou assustado, pressão absurda do Atlético, mas depois o Bahia se assentou. Eu acho que o gol foi um acidente de percurso que o time levou no primeiro tempo. E aí o time continuou, voltou para o segundo tempo na mesma toada que havia terminado o primeiro tempo. Aí depois que tomou empate, o Atlético, na reta final, com as mexidas do Barba, do seu Madruga Mineiro, acaba indo para cima. O jogo foi bem igual, né? Achei que o Atlético começou e terminou bem. E uma boa parte do jogo, o Bahia foi melhor. O teu entendimento foi esse também? Foi meu entendimento também, foi esse. Quando eu falei do esporro, é pelo gol que tomou. Porque você não pode tomar um gol daquele. Não pode ter uma falha bizonha daquela. Mas o Bahia jogou bem. O jogo foi muito igual. Só que é aquela história, né? O resultado foi melhor para o Bahia, que empatou fora de casa. Né? E o Atlético, o Bahia não tem nada a ver com a situação do Atlético, buscou o empate. O Atlético, empate dentro da arena não é um bom resultado. É um resultado muito ruim para o time que estava em 11º lugar com 24 pontos. Né? Agora 25. Joga domingo contra o Palmeiras, jogaria contra o Bragantino, mas jogo adiado por causa da Copa Sul-Americana. Para o torcedor do Atlético, gosto amargo. Para o torcedor do Bahia, alívio. Se livrou da derrota, empatou o jogo e leva um pontinho para casa. Meu caro Douglas, por que você acha que o Atlético está com dificuldade de conseguir vitórias em casa? É bom lembrar que o time veio de vitórias pela Copa Sul-Americana, 1-0 no Porto Cabelo, 2-0 no Cienciano, e a outra vitória foi contra o Mirassol, que briga contra o rebaixamento, né? Teve empate com o Botafogo, derrota para o Flamengo em casa, 4-0. O time não consegue performar como sempre performou
jogando em seus domínios. O que está faltando para o Galo, meu caro Douglas? Você quer que eu ligue minha metralhadora aqui, né? Então eu vou ligar. Tá faltando raça. Tá certo? Tá faltando raça. O Barba Domingues tá com a barba de molho. O Atlético começou um ano não muito bem. Você não pode usar, com todo respeito, o Cruzeiro e Atlético não pode usar o Campeonato Mineiro como parâmetro. Até pode para laboratório. Mas você tem que, dentro do Campeonato Brasileiro, você tem que performar. E o Atlético não performou. O Atlético não performou. Tá faltando raça, tá faltando garra do time do Galo. E reforço chegando, vamos ver o que vai acontecer. Eduardo Domingues, que é chamado de Barba Domingues, com a sua barba de molho por aqui. A situação dele não tá fácil, tá sendo muito cobrado. As vitórias na Copa Sul-Americana não minimizaram a situação dele dentro do Campeonato Brasileiro. O torcedor tá bravo e com razão. Tá faltando raça do Atlético em campo. Precisa performar e com urgência, Thiago. E agora tem um desafio que é enfrentar só o Palmeiras. Só isso, fora de casa. É o apito final da Rádio Futebol na Canela após o empate entre Atlético Mineiro e Bahia. Em contrapartida, meu caro Douglas, o Bahia parece que encontrou um caminho, né? Vinha aí de jogos perdendo sequencialmente. Veja você o que é o futebol, já diria o filósofo, né? O Bahia venceu o Atlético Paranaense dia 1º de abril, mas não é mentira, tá? De lá pra cá, tinha perdido o Palmeiras, ganhou do Mirassol. Perde do Flamengo, perde do Remo, empata com o Santos. Empata com o São Paulo, perde do Cruzeiro, perde do Remo de novo, empata com o Grêmio, perde do Curitiba e aí ganha do Botafogo naquela lambança, gol contra e tudo mais. Volta, ganha da Chapecoense e empata com o Atlético fora de casa. As 3 últimas rodadas são 7 pontos em 9. E pontos ok, você ganha do Botafogo, ganha da Chapecoense, os 2 jogos em casa e busca ponto contra o Atlético, tá ok. Isso tá ok. Se a retomada for essa, Douglas, Bahia vai brigar até o final pela vaga na Libertadores, né? Não tenha dúvida, né? O Bahia que foi eliminado precocemente da competição e também foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, né? Eliminado pro Remo. O Bahia tá no caminho certo. Rogério Ceni no caminho certo também. Então o Bahia vai brigar por vaga na Libertadores. Isso não tenha dúvida que o Bahia vai brigar até o fim por vaga na Libertadores. O objetivo do Grupo City é terminar o Bahia no G4. Ah, mas o Quito também vai. Não, eles querem G4, Thiago. Muito bem. Douglas. Aliás, desculpa, Douglas não. Agora você, Rafa. O que pode acontecer daqui para frente no campeonato? Uma retomada de vitórias do Atlético, principalmente em casa. Ele precisa parar de perder ponto em casa, urgente. Ele não pode ser goleado pelo Flamengo, com todo o respeito. Sabemos que o Flamengo é poderoso, o maior investimento. Ele não pode tomar 4-0 em casa do Flamengo. Ele não pode empatar com o Bahia. Ele não pode continuar tropeçando, jogando em seus domínios. Fora de casa a gente entende. Você vai pegar o Palmeiras e o Flamengo fora, você vai perder. O Corinthians você vai perder. É muito provável que isso vá acontecer. Agora, o Atlético precisa voltar a ser forte em casa se quiser minimamente, Rafa, encostar na Libertadores. Quanto ao Bahia, acho que esse recorte é importante. 2 vitórias em casa, um empate fora, 7 pontos, vai brigar até o final, né? Se isso for mantido, Rafa. Exatamente, né? E o Atlético está apenas o 13ª colocação em jogos em casa. Jogos em casa. Então a situação é péssima em casa, né? E que tem aí a pontuação na classificação dos mandantes. O Atlético Mineiro fica com 16 pontos ganhos, né? Ganho aí das 5 partidas, ou não, 4 partidas em casa. Então 4 vitórias em casa. 4 vitórias em casa, né?
e tendo esse problema para tentar uma retomada aí de vitórias dentro de casa. Então a torcida do Atlético está chateada com razão, isso é de fato isso que a equipe não está rendendo, né, de alguns jogadores que tendo alguns lampejos da equipe que estão rendendo para a equipe do Atlético. E por Vitória, né, é o quinto colocado em termos de classificação dos visitantes, né, que é o quinto colocado, a quinta melhor campanha como visitante, tendo aí a pontuação de 14 pontos, né, 14 pontos, e também de 4 vitórias, né, fora de casa, 4 vitórias fora. Então, também com esse empate que teve ali, esse empate que ocorreu, né, somando esses pontos, então tendo aí o Bahia tendo a melhor colocação fora de casa. Mas pelo lado do Atlético, que é muito pior você tropeçar de jogos dentro de casa e a torcida chateada, e com essa fase que a fase do Atlético está passando, isso é um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta para que essas mudanças devem acontecer. Então a torcida está muito, tá tendo uma, o jogador está tendo uma cobrança, né? Os jogadores do Atlético tendo cobrança da torcida nas arquibancadas, e com razão, né? Porque a torcida não está gostando nada disso. Então, tendo essa pressão, e Eduardo Domingues vai passar isso, ouvi-la, né? Para conseguir virar isso aí. Então, problema para o Atlético dentro e fora de campo, TLF. Você sabe o que acontece? Acontece o seguinte: o Atlético, para quem não sabe, é uma SAF. Só que tem 4 pessoas, tem um monte de gente mandando. E no fritar dos ovos, ninguém manda nada. É o que está acontecendo. Tá uma bagunça. O Atlético é um gigante. Falta vergonha na cara. Falta brilho para esses jogadores. O Renier nem pegou na bola. Entrou para quê? O que o Renier foi fazer em campo? O Bernardo estava bem. Porque tem a bola aérea e tal. Coloca a baba de molho, Eduardo Domingues. A feia coisa por lá, o Atlético não pode fazer o que está fazendo. Toma 4 gols do Flamengo. Perder em casa da forma que perde. Com todo respeito ao Bahia, é um gigante também o Bahia. Empatar com o Bahia. Fez o gol, vai para cima. Tá com medo de quê? Então, a zona tá dentro e fora de campo no Atlético. É isso que está acontecendo. Muito bem, apito final. Estamos no aguardo de Eduardo Domingues ou Rogério Ceni começarem a falar lá nos vestiários da MRV Arena. Nenhum dos dois ainda se apresentou para falar. Meu caro Douglas Cleiton, a arbitragem do Braulio da Silva Machado foi tranquila, tivemos reclamação de um possível pênalti, 2 pênaltis na verdade, né? Para o Bahia, um no primeiro tempo e outro no segundo. Nosso entendimento não aconteceu. Como é que você viu a condição dele no jogo? Não, foi tranquila. Não teve nada. Não teve pênalti nenhum. Foi tranquila a arbitragem dele. Não comprometeu no resultado da partida, Thiago. Rafa. Também eu concordo com o Douglas. Não comprometeu no jogo, mas também teve essas reclamações das reclamações dos jogadores e das marcações dele que foram corretas, né, de forma que tanto do lado do Bahia quanto do Atlético não foram de sinalizações de pênalti ou falta, né? Porque até de um detalhe também da falta pelo lado direito que o Coelho cavou e que os jogadores do Bahia reclamaram, né, do lance do Coelho, e que o jogador Zé Guilherme ele estava na marcação, e aí teve uma espécie de simulação e tudo mais, mas apesar disso foi uma arbitragem que não comprometeu muito, TLF. Muito bem, vestiários ainda fechados da MRV Arena, Atlético 1, Bahia também 1. Enquanto a gente segue aguardando a arbitragem não, desculpa, que os professores falem, nós estamos no apito final, 20h49 na capital do Pantanal, 21h49 na de Brasília, apito final, Rádio Futebol na Canela,
Rádio Princesa do Oeste, APADV, KDV, RWR, MS, Ed Pires Esportiva e Futebol Interior. Olha, vamos falar da sequência do Atlético. Atlético pega o Palmeiras domingo fora de casa. Palmeiras domingo fora de casa. Jogo da Rádio Futebol na Canela. Domingo, 7h30 da noite. O jogo com o Bragantino foi adiado, porque o Bragantino está envolvido com a Copa Sul-Americana. Aí tem Copa do Brasil, na abertura de agosto. Juventude em casa, fora. São os 3 próximos jogos do Atlético. Meu caro Douglas Cleiton, antes de você comentar, só uma informação. O Rogério Ceni vai falar primeiro, tá? O Rogério vai falar primeiro na sala de imprensa da MRV Arena. Douglas, e aí? Palmeiras pela frente e depois duelos da Copa do Brasil com o Juventude, que é um time de Série B, mas eliminou o São Paulo. Exatamente. As oitavas da Copa do Brasil vão ser no domingo e numa quarta. Só pedreira. Agora eu te falo uma coisa. Se perder para o Palmeiras domingo, será que o Eduardo Domingues aguenta? O problema é o seguinte. Tem aí o mata-mata contra a equipe do Juventude. Eu acho que, para mim, o grande X da questão, mesmo que o Atlético passe por esse mata-mata, se perder para o Palmeiras, não sei se ele resiste, tá? Agora, se não passar por esse mata-mata, aí, meu amigo, pode fazer as trouxas e ir embora. Porque tá de brincadeira o senhor Eduardo Domingues com o Atlético. Mas, o Douglas, o que se fala em Minas? Caso, em algum momento nessa parada da Copa, cogitou-se a troca do comando? Não, durante a parada para a Copa não, mas antes da parada sim, a pressão foi grande. E como o Atlético venceu o Vasco lá em São Januário e avançou na Copa do Brasil e se classificou na Sul-Americana, a torcida deu um tempo, né? A imprensa não se fala nada. Mas, como a gente está ouvindo aqui dos nossos colegas de imprensa, a barba dele está de molho. Ou seja, foi uma suspensão na pressão contra o senhor Eduardo Domingues. É o apito final para a TNY Esportes Europa, Vitória Tintas, Pizzaria Mais Que Pizza. Galera do YouTube, votou aqui e se lascou, né? Todo mundo foi no Atlético, 79%, 21% no Bahia, ninguém foi no empate. Isso aqui na Rádio Futebol na Canela, tá? E deixa eu ver aqui na Princesa do Oeste, 104 inscritos. Vamos chegar em 110, galera, aí na Princesa do Oeste? Opa! Você que tá ouvindo a reprise, vai ouvir a reprise, chegou agora no meio do apito final, depois vai ouvir, manda pra galera, manda pro seu amigo cruzeirense, pro seu amigo americano, pro seu amigo atleticano. Você torce para time do interior aí em Minas, você torce para time do outro estado, não tem problema. Amanhã, por exemplo, a Princesa do Oeste vai transmitir Curitiba e Palmeiras. Avisa todo mundo. A Princesa do Oeste é a casa do futebol no interior de Minas Gerais, de Divinópolis para o mundo. Vai ter Liga dos Campeões, Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil, Copa Intercontinental, como teve a Copa do Mundo. A Princesa do Oeste botando para quebrar. Douglas Cleiton falou, tô muito à toa, vou arrumar um problema. E arrumou esse problema, que tá com nós aqui, e nós vamos para cima. Encerrando a enquete aqui na Princesa do Oeste, 80% apostou na vitória do Atlético, 20% na vitória do Bahia. Ana Pera Oficial, sou a esposa do Douglas, que tem um defeito gravíssimo, ser cruzeirense. Eu acredito aqui é Galo. O que é isso? Mas o que é isso? Lavação de roupa suja no apito final. Nós vamos discutir a relação depois, tá? Jantou você aqui, te expondo publicamente. Obrigado pela mensagem, Ana. Meu caro Douglas, veja você, e a gente não tem pretensão nenhuma de trombar, né? A Rádio Princesa do Oeste é mineira, a Rádio Futebol na Canela é sul-mato-grossense, mas tanto o público nosso quanto o público da Princesa do Oeste acreditaram massacrantemente no Galo e quebraram a cara, Douglas.
É verdade. Só mandar um beijão pra Ana. Só que aqui é profissionalismo, né? Aqui, enfim, a torcida, o torcedor fica do lado de fora. Quando a gente está empunhando o microfone, o torcedor do Atlético tem um grande respeito por mim e eu também por eles aqui na cidade, não só em Divinópolis, mas em todo o Centro-Oeste Mineiro. Olha, apostamos no Galo porque gente, estava jogando em casa, torcida a favor, fator casa. Ah, mas no Bahia, todo mundo acreditou que Eduardo Domingues fez uma intertemporada, 30 dias para trabalhar o time. Então por isso que apostamos no Galo. Não só a Princesa do Oeste, mas também o público da Futebol na Canela. Não foi à toa que apostamos. Não foi à toa, né? Então, fica aí essa reflexão. O torcedor do Atlético está cobrando, está saindo brabo da arena e com razão. E com razão. Rafa, as redes sociais, o torcedor do Galo tá na bronca, muita reclamação de jogadores, o técnico Eduardo Domingues. Como é que estão as redes sociais do Galo? As redes sociais aqui do Atlético Mineiro, vendo aí as reclamações dos torcedores e até também a publicação do resultado final, que tendo também mais reclamações ainda colocadas aqui. Então, meus amigos, é uma reclamação, né, dos torcedores tentando uma mudança, né, e também, né, tendo de pessoas aqui que estão aqui no Instagram, nas redes sociais, inclusive, com reclamação a situação também da família Menin, também inclusive está sendo envolvida nisso aí, dos torcedores cobrando a família Menin, inclusive do Rubens Menin, por isso. Também falando uma mensagem aqui, se não contratar, já sabe, né? Falando aqui aqui do Instagram. Também tendo um seguidor falando assim, de Santo era melhor que Cassierra. Olha só isso, né? De Santo era melhor que Cassierra. De Santo que teve no Atlético Mineiro na época de 2017, né? O de Santo. Também tem mais reclamações aqui, tal. Tem muitas reclamações também de ironias a família Menin por não contratar os jogadores, né? Tendo a contratação dos jogadores, também reclamações também de jogadores, por exemplo, Dudu, o Scarpa, que não entrou em campo, né? E também as reclamações em cima do Eduardo Domingues, que tá aí, né? Tá aí, né, no Atlético, mas o rendimento da equipe não está sendo bem sucedida dentro das quatro linhas, TRF. Estamos ainda no aguardo, 20h57 na capital do Pantanal, 21h57 horário de Brasília. Claro que nós não vamos segurar o tempo todo. Vamos esperar mais alguns minutinhos, mais 5 minutinhos. Se ninguém aparecer, a gente vai repercutir amanhã no Giro Esportivo as palavras, tanto do Eduardo Domingues quanto do Rogério Ceni. Mas segue fechado os dois vestiários e a informação que o Rogério vai falar primeiro. Ô Douglas, me conta uma coisa. Quem seria, em caso de troca de comando do Atlético, o primeiro nome para assumir o Galo? Olha, sinceramente, eu não sei, né? Tem que ver quem está no mercado, né? Não sei. A torcida do Atlético é uma torcida exigente. Eles têm um carinho grande pelo Cuca, mas o Cuca está empregado no Santos. Não sei quem estaria aí no mercado desempregado para poder... eles têm um carinho grande pelo Cuca, porque o Cuca conquistou 2 títulos no Atlético, né? Conquistou a Libertadores em 2013 e o Campeonato Brasileiro em 2021. Só que o Cuca tem um problema, que ele ganha os títulos e vai embora. Então, eu não sei quem poderia assumir. Não se fala em nomes, não se especula nada por aqui. Agora, uma questão, o Eduardo Domingues não confia no banco do Atlético? Você tinha o Alexandre no banco, você tinha vários jogadores no banco. Então, se o Dudu foi fazer o que no Atlético? Saiu do Cruzeiro, já foi tarde. E foi fazer o que no Atlético? Não está fazendo nada. Não está fazendo nada.
Gustavo Scarpa, tá no DM, será? Não tá fazendo nada também. Então, olha, o torcedor do Atlético é um torcedor exigente. E tá bravo por aqui nas redes sociais. A Silvana, lá do Nova Fortaleza 1, tá brava aqui. O Anselmo lá do Planalto tá dizendo que é lamentável. O Zap aqui tá pegando fogo também, viu, Thiago? Muito bem. Muito bem. Já o Rafael com uma nova leva das redes sociais, reclamação. Torcedor do Atlético tá na bronca. O do Bahia me parece que vai estar mais tranquilo. Já o Rafael vai falar se o torcedor do Bahia tá feliz. Nada de Rogério, nada de Eduardo Domingues. Ó, público, 31.018 torcedores. 31.018 torcedores. Terceiro maior público da MRV Arena no Campeonato Brasileiro. Ficou atrás da vitória contra o São Paulo por 1-0 e do empate com o Botafogo por 1-1. O jogo com o São Paulo, 36.839 torcedores, o empate com o Botafogo, 33.043 torcedores. Tivemos uma renda hoje de R$ 1.579.191,09. Douglas, impressionante, o melhor público da MRV Arena deixa 10 mil lugares vazios. A capacidade é 46 mil da MRV Arena. O torcedor do Galo parece que está de mal com o time, não é de hoje, né? O time decidiu 2 competições continentais 2 anos seguidos, perdeu ambas, uma de Libertadores pro Botafogo, outra pro Lanús de Copa Sul-Americana, e a coisa não engrena. Cuca estava aí até outro dia, foi embora, Sampaoli veio, foi embora, agora o Domingos foi embora. Será que o problema é treinador mesmo, Douglas Cleiton? A situação nos bastidores do Atlético também são muito ruins, né? Como eu disse, 4 pessoas mandando. E quando 4 cabeças pensam de forma diferente, a coisa não anda, né, Thiago? Então, eu não sei se é treinador, não. Eu não sei se é treinador. Porque a situação do Atlético esse ano também, o campeonato estadual é importante, perdeu para o Cruzeiro no estadual. E isso o torcedor cobra. A perda de um campeonato estadual para o rival, o torcedor também cobra. Se tivesse ganhando no Campeonato Brasileiro, se tivesse brigando pela liderança, se tivesse lá em cima, o torcedor teria esquecido. Mas o torcedor não esquece. E o torcedor do Atlético tem uma coisa que talvez nenhum outro clube tem, poucos clubes têm. Raça. O torcedor do Atlético, o time pode estar caindo pelas tabelas que o torcedor lota. A expectativa era de 25 a 30 mil. Ou seja, passou mais 1.000 pessoas, né? A expectativa o torcedor do Atlético vai. Se precisar, vai. Agora eu pergunto, cadê a base? Cadê a base do Atlético? Jogando em circuito fechado? Na Arena do Jacaré? Em Sete Lagoas? Com todo respeito a Sete Lagoas, tá, gente? Arena do Jacaré, belíssimo estádio, viu, Thiago? Estádio muito bom, mas não se pode jogar de portões fechados. Não se pode deixar a base escondida. Cadê a base do Atlético? A situação é complicada, é muito grave. Não é só treinador o problema. O problema também são os dirigentes do Atlético. Situação muito complicada do Galo. O torcedor não merece estar passando por isso, Thiago. 21h03, 22h03, horário de Brasília. Seguimos aguardando, nada ainda, tá, galera? Estamos aqui, já estamos com 33 minutos de apito final. A gente fecha geralmente em 45. Estamos aqui no aguardo. Alguém pintando para falar, a gente ouve. Mas vamos lá. Rafael Cabral. Eu acho que no vestiário do Atlético o clima deve estar pesadaço, viu? Com certeza. Rafael, tem o torcedor do Bahia que eu apurei aqui, achou que o time jogou bem. Poderia até ter tido sorte melhor. Vai ficar com a impressão da última bola que foi na trave, né? Exatamente. Que até alguns torcedores falando que fez uma boa partida. O Bahia fez uma boa partida, principalmente aí do segundo tempo. O segundo tempo, que estão aí vendo da partida, que foi melhor.
tentar sair mais para os contra-ataques, até com as mexidas do técnico Rogério Ceni, de colocar uma equipe mais defensiva, de uma maneira marcando e apostar nos ataques, né, nos contra-ataques, inclusive, e até utilizou isso com os jogadores do Cauê, com o Juan Pablo, principalmente ele para organizar os contra-ataques, né, para conseguir efetuar as finalizações. Isso também os torcedores estão reconhecendo isso, que o Rogério Ceni fez algumas mexidas para conseguir isso, desse aspecto. Enfim, o torcedor tendo desses elogios por conta do segundo tempo que o Bahia fez, né, perante que o Atlético apresentou com as mudanças que o Eduardo Domingues fez, né, de colocar, talvez que seja de colocar de um 4-2-4, digamos assim, de um detalhe, porque o Tomás Pérez e o jogador que teve ali, o jogador que teve o Cissé que ficou um pouco mais atrás, e o Dudu, o Renier, o Cassierra e o Coelho. Então tendo aí o 4-2-4 para fazer, e o Renier um pouco mais à frente. Então isso prejudicou muito esse ímpeto do Atlético, né? De tentando bolas pelo alto, tentando procurar mais os cabeceios, e o Bahia apostando na marcação e apostando nos contra-ataques, né? Num 4-4-2, no estilo que o Rogério Ceni faz, e quase teve algumas oportunidades que resultaram a virada do Bahia, né? Então, o resultado para os baianos, para a torcida do Bahia, foi um resultado que não foi de tão ruim assim, o TLF. Muito bem. Tem gol lá na Venezuela. Gabriel Bom-Tempo abre o placar para o Santos. 0 para a Universidade Central, 1 para o Santos. Jogo da Rádio Futebol na Canela, 2. Neymar tá jogando ou não? Não, Neymar não. Neymar bom, então tá explicado. E tá fora do jogo. Então 1-0 pro Santos, jogo semana que vem no Brasil. Galera, estamos aqui 37 minutos de apito final. Nós vamos escolher o melhor e o pior. Repito mais uma vez, para você que está na audiência, a gente procura levar o apito final, entre aspas, é um tempo de jogo, 45 minutos, no máximo. Se não aparecer o Rogério e nem o Eduardo Domingues, amanhã, no Giro Esportivo, certamente, você vai ouvir os dois treinadores. Tem gol e tem gols no plural. Vila Nova 2, Fortaleza 0. Série B do Campeonato Brasileiro. Assim que acabar o apito final, você vai ficar com o segundo tempo na íntegra do jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos escolher o pior em campo. De 1 para o Atlético, 1 para o Bahia. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Olha, eu vou escolher o Lian, porque o gol que o Atlético tomou, ele não sabia o que fazer. Tudo bem que foi uma falha coletiva, mas o Lianco totalmente perdido, ele não sabia se ele dava combate 1, se posicionava na sobra, se cobria o Ademir que fez o gol, e só ficou ele. Esse é o problema, só ficou ele. Me parece, no primeiro momento, eu vou olhar depois com atenção, que todo mundo saiu e ele ficou. Ele estava totalmente fora da organização defensiva do Atlético. Sem contar que ele comete erros de bote, dá bote errado. Não é um bom zagueiro, o Lianco. E ele é titular absoluto do Atlético. Deve ser primo dos donos, não é possível. Eu escolho o Lianco, Rafa. Eu também concordo com você e meu voto também pelo Lianco, né? Porque o Lianco, defensivamente, né, dando combate, né, tentando conseguir ganhar seu espaço depois da saída do Júnior Alonso, mas no lance do gol do Bahia que estava desatento, tipo igual um barata tonta, né, sem saber o que fazer. Então isso acabou prejudicando muito defensivamente o Atlético, que aí facilitou o gol do Ademir, empatando o jogo, e que o Atlético, né, tendo seus jogadores aí, o Lianco, que no ano passado conviveu de lesões, aí, agora está voltando recentemente. Então aí o detalhe é que o Lianco estava meio perdido desse lance aí do gol
do Ademir. Então, e também do jogo que estava tendo alguns combates, né, para cima dos jogadores, os atacantes do Bahia. Mas nesse lance teve uma falha de marcação. Então, meu voto para o Lianco. Lianco já ganhou, obviamente, mas Douglas Cleiton também irá votar. E aí, vai ser unânime ou você terá uma outra escolha, Douglas? O troféu de bananão não é palavrão não pode falar, né? O troféu de bananão vai pro Lianco. Falha bizonha, coisa feia. O torcedor do Atlético deve estar com uma saudade do Júnior Alonso dessa hora que eu vou te contar. Lianco, o pior em campo, não tenha dúvida. É um bananão. Muito bem, agora vamos pro melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Vamos lá, sempre homenageando o nosso companheiro Marcelo da Silva, que nos deixou tão cedo devido ao Covid-19. Meu caro Rafael Cabral, eu vou começar votando e eu vou votar no Ademir. Acho que o Ademir fez um bom jogo, foi uma boa escolha do Rogério. Ele deu dinamismo, aí cansou, né? Quando ele cansou, colocou o Everton Ribeiro, que também foi bem, tá? O Ribeiro também entrou bem, descansado, por um tempo obviamente menor. Incomodou o Atlético. Enquanto o Ademir teve saúde, incomodou o Atlético. O próprio Everton Ribeiro também. Gostei muito de ambos, mas vou no Ademir, principalmente porque ele faz um gol muito difícil. Muito difícil. Você narrou muito bem. A bola atravessou, passe do Pulga, né? Era Pulga? Não, desculpa, foi no Nestor. Ele poderia ter colocado a bola, que era mais fácil pro William José, mas não, ele atravessa o passe, com o Lianco dando condições, o Lianco marcando o William José, aí ele não sabia se ia bloquear o Nestor ou se ele ia pro Ademir. O Ademir recebe na grande área e de pé direito, mandar na forquilha, ele sendo canhoto, foi um senhor gol, além do grande jogo que ele fez. Eu vou no Ademir, Rafa. Exatamente, até nessa dúvida também, ou o Rodrigo Nestor ou o Ademir, mas pelo jogo que fez eu voto do Ademir também, pelo jogo que o Rogério Ceni colocou um esquema de 4-4-2, pelos avanços, pelos lados, então deu certo por isso, e o Ademir foi o melhor em campo, né, por conta disso. O Ademir que teve o cansaço, entrou o Everton Ribeiro na partida, então também, até concordando com você, que foi bem, o Everton Ribeiro foi bem no jogo, e com o esquema que o Rogério Ceni fez, até não mudando a tática, né, continuando nesse nível, diferente do que o Eduardo Domingues fez, tirando 2 meias e colocando uns 2 pontas para formar um 4-2-4, aí fica difícil. Então isso acabou tendo uma espécie de tranquilidade, digamos assim, para o Bahia conseguir esse empate. Mas nesse jogo também desempenho, eu voto para o Ademir, o craque do jogo. E para você, Rafael, Douglas? O Massinha, como ele é chamado aqui carinhosamente pelo torcedor aqui em Minas Gerais, Ademir foi Massinha, o melhor em campo. A gente até no intervalo do jogo nós questionamos por que não entrou o Everton Ribeiro. Mas o Rogério Ceni, nós também falamos isso, né? Que o Rogério Ceni sabia o que estava fazendo, que ele treina isso todo dia. A gente lá não tá lá no CT, não tá lá no CT do Bahia, né? Então o Ademir foi Massinha, para mim o melhor em campo. O Everton Ribeiro também foi bem. Aí você pode perguntar, pelo lado do Atlético ninguém foi bem? Gostei do Coelho, mas melhor em campo para mim Ademir foi Massinha. Gostei do Bernard também. Bernard foi bem também. Não trocaria ele. Acho que foi um erro do Barba, que imaginou bola aérea. Tiro no pé. Tiro no pé. Até falei na transmissão, assim, até um espanto. Pô, o Bernardo sendo substituído pelo Renier, que eu não acredito. Pô, porque é um jogador que estava bem na partida pelo lado direito,
Pô, tirar um jogador de meio que estava fazendo, talvez que seja colocando mais o jogo, procurando mais a partida e colocando o Renier para se juntar, né, do setor ofensivo com talvez Cassierra para tentar o cabeceio, né, para tentar o cabeceio e seja o que Deus quiser. Aí o Eduardo Domingues botou dessa forma e não deu certo. Não deu certo. Eu falei, o 4-2-4 que o técnico Eduardo Domingues fez não deu certo. Então isso acaba tendo uma reclamação muito grande dos torcedores, que tendo alguns reforços a serem colocados ali, né? Mas aí o Eduardo Domingues teve esse erro de tirar o Bernard para colocar o Renier nessa posição de centroavante ao lado do Cassier. Isso foi um erro, TLF. Eu também acho que ele fez uma leitura errada. Essa leitura dele é muito pobre viver de bola aérea. Até porque o Atlético não estava soberano na bola aérea. Ele teve as suas oportunidades, mas também sofreu na bola aérea. Tanto que a última bola foi na trave numa cabeçada do zagueiro do Bahia. Então, para mim foi um erro. Para a gente finalizar, vou implementar algo novo. A gente sempre está aqui para inovar. Já tem o conceito, né? A gente sempre escolhe o pior e o melhor, mas agora vamos fazer o conceito dos técnicos e da arbitragem. Sempre uma novidade para a gente procurar fazer o torcedor cada vez mais entender claramente o que a nossa equipe entendeu do jogo. Vou começar com você, Rafael. Conceito do técnico Eduardo Domingues. Bom, ruim, péssimo, ótimo. E aí? O detalhe do Eduardo Domingues que fez aí, teve um esquema de 4-2-3-1, né? Com a espécie de meio de campo, colocando o Vitor Hugo um pouco mais desse meio, né? O Pérez e o Michael de volantes, e também pelos pontos o Bernard e o Coelho. Mas do conceito do treinador, né? Assim, para mim, no segundo tempo, de tirar de jogadores, de tirar um esquema e colocar de outra, isso para mim que teve um erro total. Eu até continuo nesse pensamento desse erro do treinador de tirar o Bernard e colocar o Renier na posição. Então isso, para mim, eu continuo dessa forma que quer ser um cara, ter um time agressivo, né? Agressivo dentro dos padrões táticos, para conseguir ter mais intensidade, né, com a posse de bola e chegando mais ao gol, né, no meio de campo, até por acaso, e também dos cruzamentos para a área. Isso não dá certo. Não é pelo esquema que o Atlético tem que resolver. Então isso foi um erro total. E nesse conceito do treinador Eduardo Domingues, daquilo que fez, com a mudança tática que fez, tirando o Vitor Hugo, o Michael e o Bernard. 3 jogadores aqui pelo lado esquerdo. Eu estou falando pelo lado esquerdo de ataque do Atlético, né? Colocando jogadores, o Dudu, que até por mais ou menos aí que tem até mais ou menos não, que até jogou um pouquinho mais bem aí o Dudu. O Cissé, né? E o Renier que entrou no finalzinho. Então, nesse caso aí, até sobressai o Dudu, pelo menos isso. Pelo menos isso. Mas pelo conceito de jogo que o Eduardo Domingues fez, para mim não é nada agradável, o DLF. Mas e aí? Péssimo, ruim, regular, bom, ótimo? Escolha regular. Foi regular. Não foi regular. Muito bem, regular. Foi regular. Eu também vou com o Rafael no regular, porque eu acho que ele começou bem, mas não reagiu bem ao que o Rogério foi fazendo. Começou bem, mas as mudanças do Rogério, ele não assimilou bem, ele não conseguiu anular. Por isso eu vou de regular, porque começou bem e terminou mal. E você, Douglas? Pode discordar, né? Eu vou discordar. Claro, sempre, normal. Péssimo. Começou bem, mas ele fez que nem a vaca holandesa. Você tira 10 litros de leite, depois vai e chuta o balde. Péssimo! Eduardo Domingues, péssimo dos péssimos dos péssimos. O comentarista é irritado com o seu Madruga argentino. Bem irritado. Verdade isso. Como diz aqui em Minas Gerais? Verdade isso.
Como diz aqui em Minas, o povo aqui mineiro tá dizendo para ele o seguinte: Domingues, vai tomar banho na soda, Domingues, vai? É verdade, coisa, ele hein? não tem jeito. Um jeito de jogo que ele faz, que fez no jogo, e aí o torcedor não acredita e também tem essas críticas em cima do Eduardo Domingues, que tirou a família Mineiro tirando de um técnico para outro que é do mesmo conceito. Do mesmo conceito, né? O São Paulo teve um jeito, né, do jogo que tem ali, do jeito de jogar um pouco mais à frente, do tipo 2-3-5, 3-2-5 para acrescentar mais os ataques de cruzamentos. Isso tendo o mesmo jeito do que ele fazia o São Paulo, que até um dos conceitos assim um pouquinho diferente, mas o Domingues teve não digamos assim, displicência, mas também de uma maneira de erro, né, do erro que ele fez taticamente de colocar o René no jogo. Ele é um jogador de meio campo, meio atacante, colocando como centroavante ao lado do Cacierra. Não entendi. Rogério Ceni, para mim, foi muito bem, Douglas. Vou começar com você dessa vez. Se o time não começou bem, reagiu muito bem ao que o Atlético foi fazendo. E acho que poderia ter tido uma sorte melhor o Bahia. Se alguém tem a lamentar, é que Pés teve bola na trave de um lado, bola na trave do outro, mas o Everson trabalhou como o Ronaldo não trabalhou. O Everson pegou uma bola na gaveta do Nestor, que ia ser o maior gol do mundo. Então eu acho que o Bahia não começou bem, mas, cara, o Rogério é um senhor técnico de futebol, e eu acho que o que aconteceu no Cruzeiro foi um acidente de percurso. Todo mundo deu errado naquele Cruzeiro. No São Paulo ninguém dá certo também. O Rogério é um bom técnico. E acho que hoje ele foi muito bem, Douglas. Foi muito bem, senhor Rogério Ceni. Uma grande leitura de jogo. Não deu certo aqui no Cruzeiro na época, mas não foi culpa dele, não. Foi culpa de dirigentes. É um assunto para outra hora. Rogério Ceni é, sim, um bom treinador. Foi muito bem hoje, fez uma boa leitura. E poderia ter saído com a vitória. Tá? Igual você falou. Poderia ter saído com a vitória. Para a sorte do Atlético, ficou no empate. Mas foi muito bem. O Rogério Ceni, sim, com certeza. Rafa, vai ser unânime? Vai sim, vai ser sim. Foi bem, foi muito bem, inclusive o Rogério Ceni, até no Flamengo também, que é só por uma passagem dele pelo Flamengo, que até foi muito criticado por conta disso, que até de jogos, né, de alteração. Inclusive que o Everton Ribeiro, né, estava no Flamengo, inclusive, de trocas, até por umas críticas, né, em cima do Rogério Ceni por conta disso, né, que tem uma equipe que tenha essa diferente escalações, mas da época o Flamengo tinha um 4-3-3, né, 4-3-3 que tem aí relembrando aqui do esquema tático, mas hoje do 4-4-2 que ele fez, não começou bem no Rogério, mas no andar da partida, no decorrer do jogo, que foi mudando, tendo a situação, tendo mais se tranquilizar a equipe do Bahia, né? E também com a solução dos lados, do Nestor e do Ademir, jogadores que fizeram aí as jogadas do gol de empate, né? No primeiro do segundo tempo. Então isso mostra que a equipe do Bahia, no primeiro tempo, tomando uma pressão do Atlético, mas se tranquilizou, né? Se tranquilizou depois dos 15, 20 minutos, se tranquilizou, tentando equilibrar as ações, tomando o gol aí do Atlético, mas isso no segundo tempo, tentando mudar essa forma para tentar não abater o time e conseguir um empate. E aí começou as mudanças, né? Que tendo aí as entradas do Marcos Vitor, né? Que entrou na vaga do Ramos Mingo, o Everton Ribeiro e o Juan, né, para tentar acrescentar mais pelo lado direito, né? O William José, para mim, não fez uma boa partida, né, tendo assim, algo mais do sistema. Também com o Ademir, que jogou bem, né? E tendo o Juan Pablo e o Everton Ribeiro mais para a direita. E também pelo lado esquerdo, né? Pelo lado esquerdo, a utilização aí do Iago Borducci pelo lado esquerdo, e no ataque tendo aí o Cauê para fazer em velocidade. Então não
não mexendo muito taticamente, mas pelos jogadores tendo oxigênio a mais para que o Bahia tenha um bom resultado fora de casa. Então, não mexendo muito taticamente, mas mudando seus jogadores, principalmente pelo lado direito, que tendo uma equipe oxigenada, né, pelo lado direito, com o Everton Ribeiro e também com o Juan Pablo, acrescentando muito mais a equipe, muito bem pelo setor direito do Bahia. Então, foi muito bem aí o treinador Rogério Ceni por conta disso. A gente já falou antecipadamente que o Braulio da Silva Machado foi bem, então fechamos assim o nosso apito final. Nossos acréscimos, nós fomos até 55 do terceiro tempo, que é o apito final, falando tudo do jogo. Douglas, foi um prazer estar ao seu lado, grande abraço, estaremos juntos na quinta-feira com Corinthians e Remo, e quinta-feira vai estar todo mundo, hein? Gustavo Fernandes, Odair Martimiano, Hugo Noronha, eu, você. Grande abraço, meu caro Douglas. Um abraço a todo mundo na querida Divinópolis. Um abraço, Thiago. Amanhã, só passando aqui a nossa agenda, 13h aqui no YouTube, no Ratinho, nossa Hora Brasília, meio-dia, hora Mato Grosso do Sul, Giro Esportivo. Você senta o dedo aqui no like da Princesa do Oeste e também no YouTube da Futebol na Canela. 7h30 da noite, Hora Brasília, Curitiba e Palmeiras. Aí 9h30, na Princesa do Oeste, no Radinho, tem Internacional e Cruzeiro tentando melhorar aí no Campeonato Brasileiro. Essa é a nossa agenda de amanhã aqui na Princesa do Oeste. Prazerão trabalhar mais uma vez com você também, Rafael Cabral. Um abraço a todos, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima, torcedor. Amanhã eu volto no Giro. Um abraço. Rafa, foi um prazer. Grande abraço. Amanhã estaremos juntos com Coritiba e Palmeiras ao lado do Thiago Caetano. Muito bem, exatamente. Né? Estaremos juntos aí, eu nas reportagens, o Thiago Caetano nos comentários e o TLF narrando. Estaremos juntos aí amanhã às 7h30 da noite na Rádio Futebol na Canela. E muito obrigado a todos aí. Mais uma jornada esportiva aqui na Rádio Futebol na Canela. Muito obrigado a vocês aí da Rádio Princesa do Oeste, lá de Divinópolis também, de toda a galera lá de Piracicaba, né? Na Rádio Web Pira Esportiva, mandando um grande abraço para todo o pessoal que está sintonizado na gente, também nessa retransmissão, também na Rádio RWR-MS. Aquele abraço a todas as nossas afiliadas, até aí também a TV KDV, lá de São Bernardo do Campo, que nos acompanhou nessa jornada esportiva. Um grande abraço a todos e amanhã estamos juntos entre Curitiba e Palmeiras, lá do Couto Pereira, o Palmeiras líder do campeonato e o Curitiba tentando tendo uma reabilitação do Campeonato Brasileiro de Futebol na Série A, nessa volta do Campeonato Brasileiro pós-Copa. Grande abraço a todos e até amanhã com a transmissão esportiva aqui na Rádio Futebol na Canela. Valeu, galera, e até lá. Valeu, galera. Na sequência, a Princesa do Oeste e a Rádio Futebol na Canela vão ficar com o segundo tempo da Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova e Fortaleza. Pedimos desculpas. Nem Rogério, nem Eduardo Domingues falaram durante o apito final, mas amanhã a gente traz a palavra dos comandantes no nosso Giro Esportivo. Valeu demais! Canais da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, a PATV KDV, Futebol Interior RWRMS, na cobertura do Campeonato Brasileiro.